A Bíblia você pode acompanhar nas telas aí. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem de Ramatá. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli, o sacerdote, observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios apenas se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixe de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para a casa de Ramá, em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Que história, hein, gente? Que história maravilhosa. A história de uma mulher estéril, em um tempo em que mulheres estéreis eram ignoradas, eram sem valor, não tinham nenhum tipo de valor. Nós temos aqui um homem, Eucana, que era um homem religioso, mas que provavelmente se casou novamente porque a sua mulher não podia dar filhos. Essa era a sociedade da época. Uma sociedade que não valorizava a mulher que era estéril. Na realidade, a mulher no geral, a mulher estéril então era ainda pior, era ainda mais deixada marginalizada, deixada de canto. E Ana era essa mulher aflita. Embora o seu esposo a amasse, casou-se e teve filhos com outra mulher. Olha só que coisa maluca, que coisa louca. Então Ana era essa mulher estéril, essa mulher que sofria muito. Esse homem chamado Eucana tomou uma outra mulher chamada Penina. Uns nomes difíceis, não precisa se apegar a isso, mas você vai entender a história como nós lemos aqui. E esta segunda mulher, que teve muitos filhos, a Bíblia vai dizer, ela não teve apenas filhos homens, mas teve também filhas mulheres. Era muito valorizada a mulher fértil nessa época. Então ela teve filhos homens, teve filhas mulheres, mas não apenas isso, era uma mulher sagaz, era uma mulher perversa, era uma mulher que atormentava Ana, humilhava Ana, tripudiava sobre Ana, porque Ana era estéril e ela não. Essa é a história de uma mulher, mas não apenas de uma mulher, mas o começo da história de um dos maiores profetas que já existiu na face da terra. De um dos maiores juízes que pisaram nessa terra. De um dos maiores discipuladores que já pisou nessa terra. É a história também de Samuel, filho da promessa. Um filho que nasce de um milagre. Um filho da oração, como nós lemos aqui, de choros amargurados de uma mulher. Esse tema é propício para nós falarmos hoje, que nós apresentamos 2 crianças. É incrível, né? Nós vermos a fertilidade, mas nem todas as mulheres podem ter filhos.
Aqui mesmo na igreja, algumas estão orando, pedindo para Deus. Talvez estejam até mesmo aflitas como Ana estava, em busca de um filho. Ana era humilhada por Penina, foi trocada pelo seu marido de certa forma, foi confundida pelo líder religioso da época com uma bêbada. Ninguém a entendia, mas Deus a entendia. Deus assistia às dores daquela mulher. Deus via o sofrimento daquela mulher. E Deus tinha planos maiores, planos melhores, planos mais extraordinários do que ela podia imaginar. Mas até chegar nesses projetos de Deus para a vida dela, existia um processo. E a gente aprende muitas lições com esse processo na vida de Ana. O primeiro ponto que eu quero destacar dessa história extraordinária é que os processos de Deus muitas vezes são inexplicáveis. São inexplicáveis. Olha comigo o versículo de número 5, se puder colocar aí. Coloca para mim aí, o versículo de número 5. Olha o que vai dizer o final do versículo. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Apesar de quem? Quem deixou ela estéril? O Senhor. Tem um versículo mais à frente que vai dizer a mesma coisa. O Senhor a deixou estéril. Como entender? Difícil pensar que Deus seja capaz de fazer uma coisa dessa. Como Deus pode fazer uma mulher ficar estéril? Por que Deus fez uma mulher ficar estéril? A resposta nós não encontramos na Bíblia. A gente pode elucubrar na nossa mente algumas respostas. Mas eu acredito que, teologicamente falando, a resposta mais adequada para o sofrimento dessa mulher é que havia sim um propósito. Um propósito que ela nem imaginava. Aquilo que Deus estava fazendo com ela naquele momento, que gerava tanto sofrimento. Ela não entendia, mas Deus tinha um plano ainda mais extraordinário. E a resposta para essa pergunta, o porquê Deus fez essa mulher estéril, está numa outra pergunta. Será que se Ana tivesse tido um filho naturalmente, sem ser de maneira milagrosa, ela daria esse filho ao Senhor? Na sequência, quando nós continuamos lendo o capítulo 2 e na sequência, essa mulher ela chora amargamente, ela promete a Deus, nós lemos no final aqui, que se Deus desse um menino para ela, ela daria de volta. E queridos, não é como a gente dá os nossos filhos hoje para Deus. Dar o filho aqui é pegar o menino, provavelmente ele foi pego com uns 4 anos de idade, porque o capítulo 2 vai dizer que ela esperou ele deixar de mamar. E no tempo que ele nasceu, as mães amamentavam mais ou menos até essa idade, 4 anos de idade. Provavelmente com 4 anos de idade, ela pegou o seu filhinho, o filho da promessa, seu único filho até o momento, e levou o seu filho e entregou para o sacerdócio. Ela deixou ele lá. A Bíblia vai nos dizer que ela via ele de vez em quando, uma vez por ano, a gente tem certeza que ela via. Uma vez por ano ela levava uma túnica nova para ele. Não é dar no sentido assim, Senhor, faz da vida dele o que o Senhor quiser. Não, ela deu literalmente. É como se você pegasse o seu filho e entregasse ele no monastério, num seminário, falasse assim, pastor, cuida aí. Cuida aí, é com você agora, porque eu prometi para Deus. Ela de fato entregou. Será que se não fosse por meio de milagre, ela teria feito isso? Eu digo para vocês que ela não teria. Porque a Bíblia vai nos dizer que ela teve mais filhos depois. Por ela ter entregado Samuel, Deus deu para ela mais 5 filhos. Depois disso. Ela teve muitos filhos, mas até então ela era estéril. E dos outros filhos, quantos vocês acham que ela levou e entregou? Tem coisas que Deus faz na nossa vida, que Deus provoca em nós, que nos deixa aflito enquanto nós estamos vivendo, porque o processo muitas vezes é doloroso, porque o processo muitas vezes é difícil e a gente não entende. Mas querido, Deus tem um plano. Deus não é pego de surpresa. Você é pego de surpresa. Você não entende o que Deus está fazendo, mas eu quero dizer para você que os planos de Deus para a sua vida são maiores, são melhores do que você pode imaginar.
Ainda que hoje você chore amargamente, você não entenda o que Deus está fazendo, você fala, como Deus? Como que o Senhor pode estar fazendo isso comigo? Eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você. O chamado de Deus para nós nesse dia é: confie em mim. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite, e a palavra é: confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. A sua vida não é um caminhão desgovernado, ladeira abaixo. Eu estou no controle, a sua vida não é um barco perdido, à deriva. Eu estou no leme da sua vida, eu cuido de você. Ainda que você não entenda. Deus sabia o que fazer com Ana. E Deus tinha um plano extraordinário para Ana. Mas enquanto Ana está vivendo o processo é doloroso. Olha comigo o verso de número 6. Ana era constantemente atormentada por uma rival. Olha lá o versículo 6. Mas sua... O que está escrito lá, gente? Mas sua... rival. Havia uma rival. Uma rival que atormentava ela, que humilhava ela. Pode ser que na vida normal você tenha alguns rivais. Mas o maior de todos os rivais que nós temos hoje, o que fazia Ana atormentada e chorar amargamente, era uma mulher. Mas hoje existe uma guerra invisível sendo travada. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar, tentando procurar alguém para devorar. Mas a Bíblia também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não sabemos quanto tempo durou esse tormento, mas nós sabemos que foi muitos anos, porque a Bíblia diz que Penina tinha muitos filhos, filhos homens e filhas mulheres. Quanto tempo demora para nascer 5, 6 filhos? No mínimo 6 anos, 7 anos, 8 anos. Naquele tempo não tinha televisão, né, gente? Demorava, era mais rápido. A gente sabe que passou alguns anos. E nós não sabemos quanto tempo demorou esse processo, mas foi um longo prazo. O que nós aprendemos com isso? Que alguns processos de Deus na nossa vida podem levar anos. Pode levar tempo. Mas eu não quero te enganar. Os processos de Deus na vida daquele que tem fé em Jesus têm propósito. O que está acontecendo com você não é por acaso. O processo de Deus na vida de Ana fez o que com Ana? Fez ela se derramar aos pés de Jesus e viver a experiência mais extraordinária da sua vida, seja qual for a dificuldade que você esteja passando. Essa dificuldade tem o propósito de te levar para os pés de Jesus. Eu sempre penso nisso. Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha história, a história da minha esposa, mas em 2017 nós sofremos um acidente muito grave. A gente estava fazendo uma viagem ministerial, voltando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a estrada que liga Água Clara a Três Lagoas. Nosso carro capotou algumas vezes. Meu pastor estava dirigindo, morreu no local. Minha esposa teve seu intestino rompido, ficou internada por mais de 50 dias em UTI, fez mais de 11 cirurgias, ficou entubada, ficou inconsciente, foi desenganada pelos médicos, foi terrível. E durante esse infortúnio, durante esse processo, quando eu sofri esse acidente, eu fiquei por algumas vezes como Ana, desolado, nada me consolava, seco. De tal maneira que as pessoas às vezes chegavam em mim e falavam assim para mim: calma, Deus tem um propósito. Você acha que quando a pessoa falava assim, Deus tem um propósito, isso me consolava? Não, me deixava com raiva. Quando a pessoa chegava assim, olha, esse testemunho vai ser lindo, eu falava assim, pega esse testemunho para você, querido, não quero passar por isso não. Tenha você essa história para contar. Não é assim? Muitas vezes as pessoas tentam nos consolar, mas não conseguem. Porque as pessoas são cheias de promessas vazias. As pessoas não entendem. Mas Deus te entende. Deus sabe a sua dor. Talvez você esteja nessa fase do processo sem entender o porquê da perseguição, o porquê da provação, o porquê do vazio, o porquê desse momento obscuro.
Mas eu quero dizer para você, todas as vezes que Deus nos leva para lugares obscuros, é para a gente enxergar a luz mais claramente no fim do túnel. Quando você está no escuro e tem uma fresta de luz, você enxerga claramente onde está aquela fresta de luz. E Deus faz isso para apontar a direção para nós. Ana era atormentada, mas Deus tinha um propósito. Do verso 10 ao verso 13, nós vamos ver que ela chorava constantemente. Ela ficava sem comida. Ela ficava de jejum, não era um jejum voluntário. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Não consegui comer por angústia, por ansiedade, por causa da provação. Eu sei que é difícil passar pela provação. Eu sei que é difícil passar pelo fogo. Eu sei que é difícil confiar que Deus tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. Para ilustrar isso, eu me lembro quando Deus começou a me empurrar para Satuba. E eu digo empurrar, porque eu tinha outros planos. Eu tinha planos um pouquinho diferentes. E Deus começou a me empurrar. Eu comecei a sofrer uma perseguição tremenda dentro do próprio ministério. Pessoas que eu devia confiar a minha vida estavam me perseguindo. Estavam me oprimindo. Estavam tentando me sufocar, talvez até me matar espiritualmente. Me acusando infundadamente de algumas coisas. Eu não entendi aquele processo. Quando eu estava passando por aquilo, durante um tempo eu fiquei quase 3 dias sem comer e sem beber, sentindo dores angustiantes aqui assim no ventre, não sei explicar. Quem já passou por uma angústia profunda sabe do que eu estou falando. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Eu estava sendo fiel, eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava servindo a Deus. Por que tive que passar pelo que eu passei no acidente? Por que agora eu estava sendo perseguido do jeito que estava? Por que meu pastor teve que morrer? Por que minha esposa teve quase que morrer? Por que eu tive que passar por tudo isso? Quanta dor eu senti. Eu chorava amargamente também. Mas isso me trouxe até vocês. Isso me fez fundar o Ministério Batista da Cruz. Isso me levou a fundar a Igreja Vision. Me levou a fundar o Seminário Huguenotes. Me levou a alcançar milhares de vidas, impactar uma cidade, porque Deus tinha planos maiores e melhores que eu não entendia na época. Eu não aceitava. Eu chorava amargamente. Qual é o motivo do seu choro, querido? Qual é o motivo da sua dor? Eu quero dizer para você, Deus vai te conduzir em triunfo para a vitória que está em Cristo Jesus, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A segunda lição que eu aprendo com a vida de Ana é que existe o processo, e o processo a gente não entende, esse é o primeiro. Em segundo lugar, é que no processo a nossa fé é aprovada. Mas Deus também tem um propósito da aprovação. A Bíblia vai dizer que a aprovação tem um propósito de nos aprovar. Não tem o propósito de nos reprovar, mas tem o propósito de nos aprovar. Qual foi a aprovação de Ana? Ela era perseguida pela sua rival, ela não tinha filhos, ela chorava amargamente, e quando ela foi para a igreja da época, imagina você chega aqui amargurada, com o seu coração destruído, com o seu coração em pedaços, talvez porque você foi desiludido com a igreja, talvez você foi desiludido com o ministério, talvez você foi desiludido por um pastor, talvez a sua fé foi enfraquecida, você está todo estremecido, talvez você nem queria estar aqui. Ana vai toda quebrada para a igreja da época. Ela se derrama, ela se prostra. E o pastor da época, ao invés de consolar, ela fala o que para ela? Mulher, deixa de ser bêbada. Deixa de ser bêbada. Essa hora do dia você está bêbada já, mulher? Ela estava bêbada, gente? Ela estava talvez entorpecida de tanta dor, chorando, amargurada. Existem momentos em nossa vida que ninguém irá entender o que se passa em nosso coração. O pastor não vai te entender, seu pai, sua mãe não irão te entender, talvez o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos não irão te entender, mas Deus te entende. E eu quero dizer para você o porquê que Deus te entende. Porque a semelhança do choro amargurado de Ana, Jesus também chorou amargamente no Getsêmani. Jesus foi atormentado também.
mas não pela sua esterilidade, mas pela esterilidade do mundo. Não pelo seu pecado, mas pelo pecado do mundo. Jesus também foi mal interpretado. Jesus também orou pedindo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus entende a sua dor. Ela é questionada: você está bêbada, mulher? A resposta dela é tão linda. Como a gente tem que aprender com essa mulher? Talvez se você entrasse aqui e eu desse uma resposta, se estivesse buscando consolo e eu desse um tapa na sua cara. Em palavras, é lógico, né? Não literalmente. E se ficasse ferido emocionalmente com isso, o que será que você faria? Vou postar no Instagram a minha insatisfação. Nunca mais eu piso numa igreja. Pastor, é tudo isso mesmo. Estou revoltado com Deus. A resposta de Ana não foi essa. A resposta de Ana foi humilde, respeitosa e cheia de amor. Ela disse: não, meu Senhor, não estou embriagada, estou amargurada, estou ferida, estou triste, estou apresentando a Deus as minhas queixas. O que nós aprendemos com Ana aqui é que as pessoas não nos entenderão, Jesus nos entende, porque Deus entendeu Ana. Mas mais do que isso, a nossa reação à aprovação é o que vai dizer se nós fomos aprovados ou não. A má notícia é que você pode ter entrado por essas portas como um reprovado, alguém que não passou pela prova. A boa notícia é que ainda há tempo para você. Os braços de Jesus estão abertos, as suas mãos estendidas para resgatar você da sua aflição. A resposta de Ana para a interpretação equivocada do sacerdote é surpreendente. Ela não esbraveja, ela não murmura, ela não sai da igreja, ela faz um voto. Ela faz uma promessa. Ao invés de se afastar de Deus por causa dos homens, ela se aproxima ainda mais de Deus. Ela se aproxima. E o voto dela: Senhor, se tu me deres um filho homem, se o Senhor lembrar de mim, eu vou devolver ele para o Senhor. Olha que extraordinário. Ele será teu, Senhor. Você tem capacidade de fazer isso, querido? Você tem capacidade de entregar os seus filhos para o Senhor? Você tem capacidade de perder o controle da vida dos seus filhos, de dizer: Senhor, são teus, não são meus mais. Deus quer levar você a esse nível de confiança. Ana estava sendo provada, mas a resposta de Ana diante da provação foi a aprovação para o terceiro ponto, que é o resultado de você ser aprovado durante a aprovação. Do verso 17 ao verso 28 que nós lemos, o tempo passa. Ana tem relações com seu esposo. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Senhor que a fez estéril se lembrou dela. Ele se lembrou dela. Não é que Deus tinha se esquecido. Isso é uma palavra para a gente entender o que Deus está fazendo. Deus olhou para a aflição daquela mulher. Mas foi no tempo de Ana? Não. Foi do jeito que Ana queria? Não. Mas ainda assim, Deus respondeu. E qual foi a resposta de Deus para Ana? O louvor pode subir aqui. A resposta de Deus para Ana foi nascer dela Samuel. Samuel foi o único juiz que teve êxito em levar o povo a um grande avivamento e a unir as duas tribos de Israel. O primeiro homem, desde Josué, a ser usado por um Pentecoste, um derramar poderoso do Espírito Santo sobre toda a nação. Foi o homem que fez a transição de uma nação tribal para uma nação monárquica. Foi o maior juiz que já pisou nessa terra. Foi talvez um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra. Foi o homem que discipulou o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Foi o homem que fundou o reino de Israel.
Samuel era um homem excelente, um homem sincero, um homem de absoluta consagração, um homem de caráter inatacável. Essa foi a resposta de Deus para Ana: um filho sobrenatural, um filho cheio do Espírito Santo de Deus. O que você precisa? Será que Ana pensava que Samuel ia ser tudo isso? Talvez ela tenha pensado que o filho dela seria um levita, alguém que ia cuidar lá dos utensílios, que ia fazer um serviço, né? Ia ser um ajudante. Não, foi um dos maiores homens que já pisaram na terra. Esse é o tipo de resposta que Deus tem para aqueles que esperam nele. Esse é o tipo de resposta que Deus tem para aqueles que são provados e no fim aprovados. A semelhança de Ana, Jesus também chorou. Jesus também sofreu. Não para gerar apenas um filho, mas para gerar muitos filhos espirituais para Deus. A minha oração é que você faça parte dessa ninhada de Jesus. E talvez você entrou aqui não fazendo parte desses filhos espirituais que Jesus conquistou na cruz para você, que Jesus conquistou na cruz para Deus. Mas existe um chamado para você hoje. Deus quer fazer uma mudança poderosa na sua vida, assim como fez com Ana. O chamado de Deus para você nessa noite é para que você seja fiel a Deus e espere confiantemente pelo milagre. O filho de Ana se tornou uma flecha certeira nas mãos de Deus. O milagre que você espera, o milagre que você deseja, do jeito que você quer, talvez não venha. Talvez não aconteça. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está cuidando de você. Pastor, isso não me consola. Eu sei, no momento da dor, às vezes isso não consola. Mas o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. E no tempo de Deus, no momento certo, Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai te levar ao entendimento do porquê disso tudo que você está vivendo. Apenas persevere, apenas continue, não deixe que a aflição te derrote, não deixe que a dor te faça ficar prostrado no chão. A Bíblia vai dizer que depois da promessa pela boca do sacerdote, Ana se levantou e a sua afeição foi transformada. No lugar do choro entrou um riso, e no lugar da esterilidade, muitos filhos. Deus quer te levar para esse lugar.